Eu finalmente assisti aí Homem-Aranha Um Novo Dia. E aí, será que foi bom? Será que foi ruim? Vamos descobrir. Eu sou Iago e este é o canal Órbita Prime. Sejam bem-vindos e roda a vinheta. E o que falar desse filme que eu fiquei bem impressionado quando fui no cinema, porque a fila tava até dando curva, e ele tá sendo aí o maior sucesso de bilheteria do ano até agora. E sem dúvida nenhuma, é um dos filmes mais aguardados do universo Marvel. A trama aí acompanha Peter Parker pós os eventos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa de 2021, onde que Peter Parker faz um sacrifício ali com o feitiço do Doutor Estranho para que o mundo inteiro esqueça quem é Peter Parker, inclusive seu amigo Ned e sua namorada MJ, impedindo assim que a fina barreira do multiverso não comece a ruir. É interessante como aqui em Um Novo Dia eles mostram as consequências do que aconteceu com Peter depois desses acontecimentos. Ele é um Homem-Aranha agora mais sozinho, tentando se virar mais, e é praticamente Homem-Aranha em tempo integral. Ele não tem tempo mais para as coisas de Peter Parker. É com certeza um cara que está bastante traumatizado, mas já eu chego nessa parte. E o Tom Holland está melhor do que nunca. Eu tinha um pouco de dificuldade com o Homem-Aranha do Tom Holland a princípio, mas não porque ele é um ator ruim ou algo do tipo, muito pelo contrário, ele é um excelente ator. O problema é que eu não gostava muito da escrita, principalmente dos dois primeiros filmes dele, porque eu sempre achei que era um Homem-Aranha muito sem peso narrativo e sem carga dramático suficiente para honrar esse personagem. Tanto que eu só fui ver o Homem-Aranha no Tom Holland mesmo no terceiro filme, que foi o Sem Volta para Casa, justamente com esse sacrifício que eu citei no início do vídeo que ele faz, e também com a perda da Tia May, o que trouxe um peso muito grande para ele. Afinal de contas, apesar do MCU ter feito algumas referências ao tio Ben, né, que foi uma perda muito importante para as outras versões do Homem-Aranha, tecnicamente ele não existiu, ou na verdade existiu, porém ele não teve essa perda tão importante para o Peter Parker, substituindo assim pela Tia May. Então ali eu já vi que tinha um potencial muito grande de amadurecimento para esse Homem-Aranha, já que perda, carga dramática e peso narrativo são coisas que não dá para tirar do Homem-Aranha, e quando você tira, simplesmente fica uma história boba e fraca. E aqui nesse filme eu gostei bastante do que eles fizeram. Você cria meio que uma empatia pelo Peter automaticamente, e talvez em alguns pontos até certa identificação também, porque aqui ele não é um personagem que tem toda a tecnologia ao seu dispor, ou então as coisas estão fáceis para ele. Não, aqui é um Homem-Aranha que tem que se virar sozinho com o que tem e com o que pode. E até a voz do Tom Holland também mudou bastante. Enquanto nos outros filmes, como ele era mais novo e ele tinha que se passar por um adolescente, a voz era mais fina, ele estava sempre meio assustado e tal. Aqui ele tá um pouco mais sério, você sente que ele tá bastante cansado aqui, tá estressado. Você sente no olhar dele que é alguém que passou por muitas coisas. E visualmente falando, eu gostei muito do traje novo, remete muito mais aos quadrinhos do Homem-Aranha. Inclusive, muitos planos aqui do filme replicam capas de quadrinho, eu já até falei em outro vídeo aqui também. Então acho que finalmente eles estão indo pro caminho certo com esse personagem. Nós temos o retorno aqui da Zendaya fazendo a MJ. Eu vou ser sincero, eu nunca gostei muito da personagem da Zendaya aqui nesses filmes. Essa versão meio alternativa da Mary Jane, mas o nome dela é Michelle Jones. Eu nunca gostei muito dessa brincadeira que a Marvel tentou fazer aqui. Tanto que eu fiquei muito feliz com o arco ter supostamente encerrado no terceiro filme, mas aqui voltaram com ela. Mas digamos que aqui eu consegui entender melhor o que eles estavam querendo fazer, e ela tem um papel muito importante na trama, no caso pro Peter Parker, já que ela é meio que forçada a estar nessa situação aqui. Eu sei muito bem que mais pra frente eles vão tentar tornar esse casal oficial de novo, e eu não tô dando spoiler aqui do filme não, é simplesmente porque a Zendaya é casada com Tom Holland na vida real, e casal vende. Posso estar errado, mas eu acho que tá meio claro porque que eles quiseram trazer ela aqui de volta juntamente com o Ned. Não seria minha primeira escolha, mas tá aqui. Ela funciona na trama. E detalhe que eu falo exclusivamente da Michelle Jones ou MJ, a personagem da Zendaya. Quanto a Zendaya, eu não tenho problema nenhum com ela como atriz. É simplesmente a personagem dela nesses filmes que eu acho
mal escrita e talvez um pouco abrupta. Então vamos justamente pro outro personagem aqui, que é o Ned, interpretado aí por Jake Batalon. Ele tá bem aqui na trama, mas é o mesmo caso da Zendaya, foi forçado a estar aqui nesse filme. Mas funciona também narrativamente pro que o filme se propõe, com exceção de uma coisinha que eu vou falar mais pra frente. Nós temos também aqui a participação do John Burton como Justiceiro, o Frank Castle tá aqui de volta. Eu gostei bastante da participação dele. Aqui eu acho que talvez eles estão começando a alinhar essa coisa que eu até falei na crítica do especial dele, sobre ele ser Justiceiro com mais frequência e não um Frank Castle atormentado tentando não ser o Justiceiro. Eu acho que aqui eles resolveram muito bem e tem uma cara até de interação de quadrinhos também, o que eu gostei bastante. E ele não tá simplesmente com uma participaçãozinha pequena, ele é muito importante na trama desse filme, inclusive. Nós temos aqui o Michael Mando interpretando o vilão Escorpião. Desde 2017 eu queria ver como ele ia ficar nesse papel aqui, com o traje do Escorpião e tal, porque ele é um excelente ator, inclusive ele é o Vaz Montenegro lá do Far Cry 3, e com certeza é um personagem muito marcante aí dos jogos. É muito bom ver ele aqui em cena, apesar de uma participação bem reduzida, afinal esse filme tem personagens demais, mas de alguma forma isso não é um problema e é outra coisa que eu vou abordar com vocês daqui pra frente. E nós temos aqui também Sadie Sink interpretando a... Ah, vocês acharam que eu ia falar, não é? Pois é, eu não vou dar spoilers aqui sobre a personagem dela, mas a única coisa que eu vou falar pra vocês é que ela tá muito bem aqui no filme, com uma trama muito boa também, que com certeza vai empolgar muita gente que for assistir. O Mark Ruffalo faz uma ponta aqui no filme também, ele tem certa importância aqui também pra trama do filme, mas se comparado ao Justiceiro e os outros personagens, apesar de ter uma coisa muito crucial ali, é bem menos. Agora vamos falar dessas questões dos personagens aqui. Uma coisa que eu falei em outro vídeo, na análise do trailer aqui do filme, é justamente a quantidade de personagens que esse filme tem. O que me preocupava porque eu estava com medo de ficar uma bagunça, o que não foi o caso. Eu acho que eles conseguiram amarrar muito bem todos esses personagens aqui. Todo mundo tem um mínimo de importância para a trama, mesmo que alguns sejam só 2 ou 3 cenas. O roteiro até faz isso funcionar bem de forma fluida, talvez, é claro, algumas manobras na MJ e no Ned. Em termos técnicos, o CGI do filme é muito bom. Em alguns momentos, é claro, você nota um pouco o digital ali, mas no geral, se comparado aos outros filmes do Homem-Aranha, o visual aqui tá espetacular. O CGI daqueles outros filmes era realmente uma coisa que eu ficava muito impressionado da capacidade da Marvel de ter realmente colocado aquilo e terem realmente achado que ficou bom. Aqui o filme capricha, a cidade parece que tem vida, a cidade é muito movimentada, a fotografia aqui é bem mais majestosa, com momentos de iluminação e horizontes ali que eles fazem, que é simplesmente sensacional. E eu gostei bastante das cenas de ação também aqui. O responsável foi justamente o diretor aqui, Destin Daniel Cretton, que dirigiu aí Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Auxiliado, é claro, também aqui no filme, com a equipe de dublês do Jack Chan, que faz um excelente trabalho. E eu diria ainda mais que esse filme aqui tem as melhores cenas de ação de um filme do Homem-Aranha, impressionantemente. O uso de dublês aqui, e não tanto digital, faz toda a diferença, com uma pitada ali de efeitos práticos, apenas disfarçando o essencial com CGI. A questão aqui também com as novas habilidades do Homem-Aranha sobre as teias orgânicas que a gente já viu aí no trailer é bem feito, é competente e remete bastante aos filmes do Tobey Maguire. Só que agora os poderes do Homem-Aranha estão muito mais no máximo, estão muito mais no full. E foi uma abordagem bem inovadora para o personagem que eu achei muito interessante. Vamos aos pontos negativos aqui. Vamos falar aqui então dos pontos negativos do filme. Eu diria que no segundo ato o filme dá uma escorregada legal ali, que você acaba sentindo um pouco o peso das horas do filme. São algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mesmo que elas não estejam bagunçadas, você fica assim, trama, avança, mas felizmente no terceiro ato o filme recupera o fôlego. E talvez gera um pouco daquela sensação de estar pausando uma coisa ali no canto para poder voltar nela depois e focar nessa aqui porque é conveniente narrativamente para o filme, mesmo que talvez você fale em questão de lógica. Tem alguns detalhes aqui da rotina do Peter Parker que deixaram a gente um pouco sem resposta, como é que ele consegue algumas coisas. Pelo menos eu não notei isso, eu diria que eu fiquei me perguntando sobre algumas coisas, mas o filme não te dá tantas respostas assim. Talvez lá nos próximos expliquem melhor isso, mas aqui mesmo não teve, deixando um certo vazio ali em alguns momentos. Outro ponto negativo aqui é justamente relacionado à personagem da MJ e do Ned, que eu acho que eles funcionam narrativamente aqui no filme, igual eu falei, mas só que dado o momento, o filme arrisca fazer algumas coisas que eu acho que seria um tiro no pé essa altura repetir de novo. É aquele momento que eu fiquei assim, eles vão fazer isso mesmo? Acho que eles podiam, né, trazer novos ares para o personagem.
Mas ok, funcionou de modo geral, mesmo tendo dado uma escorregada nisso aí também. Homem-Aranha: Um Novo Dia pra mim foi justamente um alívio e um respiro pra mim como fã do Homem-Aranha. Trouxe dilemas que melhorou o personagem e me fez ficar mais investido nos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland. Trouxe conceitos visuais novos e muita coisa inovadora pro universo cinematográfico Marvel. Nota 8,5. E pessoal, se você não assistiu Homem-Aranha: Um Novo Dia, pode pular fora porque agora vai ter spoilers. Assiste lá o filme primeiro e depois volta aqui. A começar, vamos falar do maior spoiler desse filme, que tentaram manter em segredo, mas talvez não fizeram isso tão bem, que é justamente a Sad Sink ser a Jean Grey aqui, já catapultando mais pra frente pros filmes dos X-Men. Eu gostei bastante dela aqui, a trama dela envolvendo ela tentar achar a irmã dela, a Sarah Grey, foi muito boa. E quando você descobre que a irmã dela tá morta e a Jean Grey tá lá sendo torturada, cara, é sensacional essa cena. A Sad Sink se entregou muito em termos interpretativos. Eu realmente tô muito hypado pra saber o que vai ser dos X-Men no MCU, e eu quero ver mais essa personagem daqui pra frente, porque a Jean Grey é muito importante pra Marvel nos quadrinhos, pra Marvel em outras mídias, e finalmente está sendo adaptada, né, com a compra aí da Fox no MCU. Outra coisa que também que o filme quebrou um pouco minha expectativa, mas eu não diria que foi de forma negativa. Quando eu tava assistindo o trailer, a gente via ali que o Homem-Aranha ficava com os olhos totalmente pretos ali e tal, como se tivesse um lado selvagem surgindo ali dele, um lado mais aracnídeo. Eu pensei, já falei em outro vídeo, que eu achei que ele ia virar o Aranha Humana, mas não, é como se fossem novas habilidades mesmo ali, potencializadas com poderes que ele já tem. E acaba não acontecendo isso, apesar de eu achar que eles ameaçam constantemente. E talvez só não aconteceu ainda. Outra questão aqui é envolvendo o Hulk. Eu não gostava muito do caminho que o Hulk do MCU estava indo. E aqui ele voltou a ser o Hulk brabíssimo de volta, depois que a Jean Grey controla a mente dele e ele consegue se libertar. Algo mudou dentro do subconsciente dele, trazendo aí o Hulk raiz de volta. Eu gostei bastante da cena, apesar de eu achar que se caso o Mark Ruffalo continuar como o Hulk no MCU, coisas que já estão falando que não vai, mas eu acho que ele vai sentir uma raiva imensa da Jean Grey da Sad Sink daqui pra frente. Outra coisa também, um inibidor aí de poderes que o Peter usa, né, na verdade um diminuidor de poderes aí pra ele, mas que é um inibidor no caso pro Hulk, né, que impede ele de virar o Hulk, vai servir como base para as coleiras antimutantes que é usada nos quadrinhos de X-Men. Então, teoricamente, o Hulk e o Homem-Aranha ajudaram a criar essas coleiras que vão ser um caos para os mutantes daqui para frente, mesmo que tenha sido sem querer. Foi bastante interessante. O filme tem uma cena pós-crédito que é meio qualquer coisa. O dispositivo ali que o Ned cria no filme, né, na verdade, o sistema que o Ned cria no filme para monitorar o Homem-Aranha, monitora um Homem-Aranha ou o Homem-Aranha no espaço. Isso aí tá linkado com Vingadores Doomsday, que vai sair agora em dezembro. Ok, é isso. Tenta gerar hype, mas é uma cena muito qualquer coisa. Então esse foi o nosso vídeo, pessoal. Curta, comente, se inscreva no nosso canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo também o que você achou de Homem-Aranha: Um Novo Dia, ou quais são suas expectativas para o filme, você que ainda não assistiu. Então muito obrigado, pessoal, e até a próxima!